Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Sou Carlos Fenili e vou estar com você até às 7 horas e 45 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos Momento Empresarial com a Isadora, o quadro Mulher em Foco com a Maju e também vamos empreender com a Tarsis. Também tem o quadro do Afropapo, que trazem várias entrevistas bem legais. E vamos saber tudo que está acontecendo no Paraná Portal. E ainda tem muitas reportagens para você, então não sai daí não, que o programa de hoje está lotado de informações. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. O Bruno falou que eu trabalho um e falto dois, Bruno? Rapaz, um dia é o Amaro, outro dia é o Rodrigo Lucas, outro dia é o Marcelo Batista e de vez em quando eu também. Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar no comercial, R$ 5,46. Já o euro, R$ 6,35. A libra fechou o dia de ontem, R$ 7,33. Mercado financeiro. Agora nós vamos ao quadro Afropapo. Olá, bom dia. Iniciamos mais um Afropapo e como vocês sabem, né, o Afropapo está aí de caras novas, né, muitas novas caras. Agora é Afropapo com Impacta Pretas, né, e cada uma entrevistada, né, e entrevistadora também vai trazer um tema diferente. Eu estou aqui já faz um tempo, né, mas muitas pessoas não sabem que eu sou da área da saúde, sou psicóloga clínica, então sempre minhas entrevistadas também vão ser da área da saúde. E nesse mês de setembro, né, estamos falando Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. E vamos trazer a Ana, que é profissional da educação física, e vai compartilhar um pouco conosco da sua história, né, dos benefícios do exercício para a saúde e também para a saúde mental. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Eu agradeço o convite de estar aqui hoje. É um prazer te receber, né? E Ana, né, conta um pouquinho mais de você, da sua história, por favor, né, para a gente te conhecer. Meu nome é Ana Nunes, eu sou formada em Educação Física, bacharel, e eu atuo como personal trainer aqui em Maringá desde 2017. Eu sou especialista em treinamento feminino e treinamento para gestantes. E esse é o público que eu trabalho mais, principalmente mulheres, de todas as idades. Né, e como a gente estava batendo um papo ali antes, né, como é interessante, você falou esse acompanhamento para gestantes, né, esse treinamento feminino também. E você vê a diferença, assim, como é diferente o treino para mulheres, para gestantes? Eu optei pelo treinamento feminino porque é um público que é mais fácil de eu me identificar, né? E eu acredito que em algum momento da minha profissão eu entendi que eu precisava encontrar algum sentido maior que não fosse única e exclusivamente a estética. Então, atendendo mulheres, eu conseguia perceber, né, quais eram as necessidades dela para além disso. Então, atender gestante tem um objetivo ali maior que a saúde da mãe e do bebê, o atendimento de pessoas mais velhas, de mulheres mais velhas, né, na prevenção de doenças que acontecem quando a gente vai perdendo massa muscular, perdendo condicionamento físico. Então, eu me identifiquei mais com esse público feminino por conta disso. É muito importante o pessoal estar conhecendo o seu trabalho, né? Acho que é um trabalho mais restrito de se encontrar aqui. E quais os benefícios, né, também do exercício para as pessoas no geral? Assim como eu falei, a gente está no Setembro Amarelo, mês, né, de cuidado da saúde mental. E os exercícios têm um grande benefício, um impacto, né, na saúde tanto física quanto mental, né? E quais seriam esses benefícios? Sim, o exercício físico, principalmente de maneira regular e orientada, ele é muito importante na prevenção de diversas doenças, de diversos tipos de cânceres, de sarcopenia, que é a perda de massa muscular na terceira idade, proporciona uma saúde geral, tanto para a mãe quanto para o bebê, tanto na hora do parto. Então, o exercício ele atravessa diversas fases da nossa vida, proporcionando benefícios, principalmente para a saúde mental. Eu acredito que a saúde mental ela está relacionada a muitos aspectos, inclusive a questão estética, a se sentir bem, e isso atravessa muito as mulheres, principalmente hoje em dia, com o impacto de redes sociais, das mídias, da comparação. Então, praticar uma atividade física e conseguir atrelar isso aos demais benefícios que ela proporciona, eu considero muito importante, é isso que eu tento levar para todas as minhas alunas.
E a gente tem um videozinho aqui de uma aluna sua que está gestante também, né? Que como você falou, você também dá esse treino à distância, também não só presencialmente. Sim, meu atendimento é presencial aqui em Maringá, mas eu ofereço consultoria online para qualquer lugar do país e fora. Tenho clientes na Espanha, no Canadá, e eu faço esse acompanhamento, inclusive de gestantes, independente da circunstância. Nesse caso, ela não conseguia fazer um treinamento num ambiente de academia, por exemplo, e eu fiz todas as adaptações necessárias. Ela já ganhou bebê, o bebezinho dela está com 2 meses, e logo ela está voltando aí para voltar para o treinamento pós-parto, que também é muito importante para a saúde da mulher, para retomar a rotina, a autoestima e tudo mais. Né, e como é importante a gente ver, porque tem pessoas que têm esse receio, né, quando está gestante, se pode, se não pode. Então, esse acompanhamento, né, de uma profissional, né, é totalmente diferente. Sim, na gestação é fundamental que tenha um acompanhamento profissional, mas a gente precisa, inclusive, acabar com o mito de que a gestante não pode fazer exercício, muito pelo contrário. É muito benéfico para a saúde dela e do bebê que ela pratique exercício de maneira orientada. Ana, né, para a gente caminhando para o final também, para quem quer começar a fazer exercício, né, não sabe por onde começar, né, para além das gestantes, das mulheres, né, o que você indica, né, como esse cuidado, né, por onde começar? A atividade física, o exercício, ele pode ser democrático e de fácil acesso, né? Porque desde uma caminhada regularmente, ao ar livre que seja, é muito mais importante do que não fazer nada. Então, é muito importante que, para quem não faz nada, comece a ter, no mínimo, 150 minutos de atividade física regular durante a semana, que é a recomendação da OMS. Né? Então, isso dividido aí durante os 7 dias, dá um tempinho razoável de caminhada mesmo. E, começando por isso, já é suficiente para você colher os benefícios da atividade física. Para quem não tem acesso a um profissional, não tem acesso a uma academia, é muito importante que faça o básico mesmo, que é se manter mais ativo durante a semana, considerando que a gente tem, hoje em dia, a maioria das profissões são profissões que propiciam que a gente seja sedentário. Sim, né? Então é um bom caminho para onde começar e, como você falou, de uma forma mais acessível também. Né? Ana, eu queria te agradecer por aceitar o convite, né? E para finalizar também, deixe suas redes sociais para quem quer conhecer o seu trabalho, né? Precisa de um acompanhamento. Eu que agradeço. A minha rede social é @AnaNunesPersonal no Instagram. Lá tem todas as informações, vocês vão ter acesso ao meu conteúdo e também tem um botãozinho lá para conseguir falar comigo no WhatsApp sobre o meu trabalho. Obrigada, Ana. Obrigada. E até semana que vem com outro Afropapo. Deixa eu falar com você da Ótica Comercial, gente. Tudo em 10 vezes sem juros e nos cartões, vários endereços em Maringá, no Shopping Avenida Center, até às 22 horas. E você tem oferta, né, Bruno? Pô, o negócio da torcicola aqui não tá fácil, não. Armação Samarino, 10 vezes de R$ 19,90. Já a armação Clip-On, a partir de 10 vezes de R$ 32,90. Tem também você que vai se casar, alianças e solitários com elegância e melhor preço de Maringá e região é na Ótica Comercial. Então aproveite os preços que são demais. Agora nós vamos com ela, com a nossa presidente da Câmara, Major em Mulher em Foco de hoje. Bom dia, gente. Quarta-feira, estamos juntinhos, começando mais um dia. É sempre um prazer estar na sua casa e obrigada por abrir as portas para estar com a gente. Olha só, você que sonha em empreender, não sabe como começar, tem um sonho distante, às vezes lá no fundinho do coração e não sabe qual é o passo a passo, o que fazer. Olha só, a gente tem uma instituição que é muito séria a nível nacional, que é o SEBRAE. O SEBRAE ajuda, pega na mão e faz tudo que a gente precisa para poder empreender. E eles vieram aqui hoje, estou com a Patrícia Santini, que ela que é aqui de Maringá, da região de Maringá, para explicar um projeto novo do SEBRAE que vai ajudar você que sonha em empreender e não sabe por onde começar. É isso mesmo, Patrícia? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. A gente percebe que as pessoas que nos procuram, quando vão abrir um negócio, têm em comum o medo. E cada pessoa reage de uma forma ao medo. E, normalmente, a grande maioria delas utiliza a economia que cultivou aí, que juntou ao longo da vida para ter o sonho de ter o próprio negócio.
E aí o medo paralisa, né? Quantas vezes você já ouviu falar ou você já falou, roubaram a minha ideia? Você perdeu uma oportunidade, porque você não deu o próximo passo. Então, assim, o convite é para coloque no papel essa ideia, venha com um suporte técnico, porque às vezes a gente pede opinião para as pessoas da nossa família. E eles vêm de um processo de carteira assinada, eles não sabem te ajudar, né? Então, a grande ideia, o grande convite fica aqui para quem tem o sonho de abrir um negócio, que seja, viu uma oportunidade, e não vai repetir a frase, roubaram a minha ideia, ou que seja por necessidade. Perdi o emprego, me aposentei ainda muito jovem, isso a gente vê acontecendo demais, né? Fui executivo de uma empresa e sonho aí em não parar. O convite é participar do Empreenda. O Empreenda é uma capacitação olhando para esse público, né? A gente paga um valor simbólico ali, os participantes. Quem conhece o Empretec tem uma pegada do Empretec. Então, a gente olha para essa ideia dando ferramentas para que, durante todas as horas de capacitação, consiga montar, e aí com o suporte técnico do facilitador e o grupo que vai estar sendo formado ali, a ideia de negócio. Patrícia, tem que ser alguma ideia muito complexa? A gente precisa pensar em algo muito inovador? Ou, às vezes, eu estou em casa, sou boa na cozinha, quero abrir ali e começar a fazer, às vezes, pão caseiro, bolo de pote, ou então eu sonho em prestar serviços de alguma coisa. Vale para essas atividades também? Quem quer começar a gerar renda por uma produção que faça em casa ou que terceirize, mas você comercialize, está super convidado. É uma metodologia à mão na massa, então, assim, todos os públicos são atendidos com ela e vocês trabalharão em grupo, né, para conhecer. É a grande riqueza do conteúdo que tem no Empreenda. Então, gente, não deixem no papel essa ideia. Vamos para o próximo passo. E planejar é o grande segredo, né? As pessoas costumam perguntar assim, o que é que está dando dinheiro? Não é bem essa a pergunta, né? É olhar para aquela oportunidade. Muitas oportunidades vêm de acordo com o que eu precisei, um filho com uma intolerância alimentar, um nicho que eu vejo que não é atendido de forma correta, porque eu estou nesse nicho, e eu entendi que pode ser uma oportunidade, vem com a gente. Patrícia, uma outra pergunta. Quando a gente fala muito de empreender, a gente escuta muito empresas que fecham nos primeiros anos, né? 1 a cada 5 empresas aí, elas acabam nos primeiros anos tendo que dar baixa no CNPJ. Na sua opinião, né, como que o Sebrae ajuda quem está começando, tanto na ideação, né, até para ter sucesso nessa empresa? Como que esse curso vai ajudar a quem está em casa assistindo a abrir o negócio e que ele perdure aí por pelo menos 5 anos? Vamos lá. Quando a gente vai nas causas de mortalidade, a gente olha que muitas delas estão ligadas à falta de planejamento. Então, não é da cultura do brasileiro planejar. E o que é planejar? É botar no papel. As pessoas chegam para nós e dizem assim, minha ideia está aqui. Excelente, vamos colocar no papel? E a hora que ela vai para o papel, você vai olhando melhor isso, porque quando você materializa, você começa a definir coisas. No âmbito pensamento e ideia, é tudo muito volátil, né? Então, a grande sacada ali é você começar a estruturar essa ideia com ferramentas. E aí, falando da questão da mortalidade, né? Como a gente ajuda? Desde a etapa de antes da ideia. Então, lá, eu preciso empreender porque eu perdi o emprego. Então, nos procure. Nós temos agendas, especialistas, a nossa equipe para atendimento, a minha equipe está lá atendendo o público com todo o carinho, para que você consiga dar o próximo passo com segurança. E o medo, gente, não deve te paralisar. O medo, ele te traz a cautela do próximo passo. Parar, não. Se der medo, vai com medo mesmo, vai com né, medo Patrícia? mesmo. E mais seguro, com uma ferramenta técnica, com um suporte. E para quem, então, já está empreendendo, empreende por necessidade,
ou então começou a empreender faz alguns anos, mas nunca formalizou, não tem a visão do seu negócio, né? Não tem lá a parte da gestão muito bem estruturada, esse curso também vale? Ajuda. Sabe por quê? Porque você olha o negócio como um todo. Você olha mercado consumidor, você olha a validação do formato desse negócio, com certeza. Principalmente aqueles que têm a atividade econômica e não formalizaram ainda. Eu faço bolo lá na minha casa, mas eu não tenho um CNPJ ainda. Opa! Então, vamos olhar para isso, né? Olhar a expansão, olhar futuro do negócio, e a gente consegue ajudá-los. Então, olha só. Pega o seu celular agora, vai correndo lá no quarto, tira do carregador da tomada, liga a câmera e aponta para o QR Code que está na sua televisão agora. Lá você vai entrar direto no link de inscrição. Mas, Jô, mas tem custo? Tem, gente. Mas se você for ver ali, ó, dá menos de uma pizza por mês para você ter um negócio próspero para os próximos anos, né, Patrícia? É importante dizer que essa capacitação ela é altamente subsidiada. Então, quando eu falo de 2 facilitadores em sala, altamente gabaritados, para quem conhece o Empretec que eu comentei, né, são facilitadores do mesmo nível. Né? E um custo que seria por participante de quase R$ 1.600. Então, a ideia é que vocês tenham, sim, esse suporte com valor simbólico. Parcela 12 vezes lá no cartão, gente, paga sem sentir. Tá? Mas não perca dinheiro. É isso que a gente costuma dizer. Não perca dinheiro. Se a gente gasta esse valor, né, Patrícia, com tantas coisas que não vai somar com o nosso negócio, com o nosso dia a dia, está aí, ó, uma oportunidade para você colocar a sua ideia, tirar do papel, colocar ela em prática, ajudar o seu negócio. Então, a gente pede muito para Deus, né, oração. Então, ora mais age. Então, oração. Está aí uma oportunidade de você agir. Patrícia, muito obrigada por vir com a gente hoje, conversar e dar essa oportunidade para as pessoas. Só deixar o contato do telefone para quem quiser mais informações. Esse link que a Majô forneceu aqui no QR Code, ele vai direto para a loja. Então, você faz a compra lá. Quero saber mais. Procure o nosso atendimento e anota aí o nosso contato. 3220-3474. 40 horas de curso, viu? Muito obrigada, Patrícia. Carlinhos, é com você. Deixa eu dar um recado para você do Vale Sorte. O Vale Sorte é nosso, é daqui, e você tem muito mais chance de ganhar. Em 7 de setembro, o Brasil conquistou sua independência. E hoje você pode conquistar a sua. Professor Independência ou Sorte? Os dois. Essa semana no Vale Sorte você concorre a 3 prêmios em dinheiro. Um de 10, um de 20 e um de 30 mil reais. Ainda tem uma Rampage zerinho e nossos 10 giros de milão. Tá com o Vale Sorte aí? Quero te encontrar e fazer um pix pra você. Independência na sua vida é com o Vale Sorte. E só ganha quem compra. Compre o seu agora mesmo no ponto de venda mais próximo no site ou no aplicativo Mude Sua Vida e ajude a Santa Casa lá de Londrina. Agora nós vamos empreender com a Tarsis. KJL Serviços Empresariais, Avenida Mandacaru 2034, Sobreloja, Sala 2, telefone WhatsApp 44 99102 2311. Olá, muito bom dia, Carlinho. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Empreende Maringá. E hoje o tema vai mexer comigo e com você, com toda a nossa sociedade. Reforma tributária. Você, empresário que nos assiste, está preparado? Já está entendendo o que vai estar por vir? Para falar sobre esse assunto hoje, eu recebo o João Câmara, ele que é especialista, advogado especialista em direito tributário, para trazer aí tantas novidades. Vamos fazer uma série de 3 episódios para trazer muito conteúdo para você, empresário, já sair agindo aí dentro do seu negócio. Bom dia, João, seja bem-vindo ao Empreende Maringá. Bom dia, Tarsis. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, então, João. Começa falando, então, o que é, o que come, o que bebe essa reforma tributária e como é que isso vai, na prática, afetar as nossas vidas e a vida dos negócios, dos empresários que nos assistem.
Bom, Tarcísio, acho que antes da gente pensar nos reflexos, a gente tem que entender o contexto, né? A reforma tributária era um anseio da sociedade de mais de uma década, todo mundo esperando por uma melhoria nesse sistema, nessa loucura tributária em que o Brasil vive, e de fato veio uma reforma tributária, embora ela tenha vindo de forma fatiada. Isso porque, neste primeiro momento, Tarcísio, a reforma, a gente pode dizer que ela se aplicou basicamente sobre impostos que incidem sobre o consumo das pessoas. E quais são esses impostos? O ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS. Tá? Os demais impostos ficaram deixados para depois. Lembrando que, embora seja um anseio antigo da sociedade, a reforma, uma simplificação da carga tributária brasileira, o momento em que ela se deu foi no momento político em que se buscava mais arrecadação, até para fazer frente ao excesso de gastos públicos, e aí o intuito da simplificação, de certo modo, foi atingido, mas da diminuição da carga tributária, talvez não, como a gente vai tratar mais adiante. Ô, João, falando um pouco dessa falta de arrecadação, né, eu me lembrei de um episódio que nós tivemos com a Prefeitura de Maringá, onde ela já alertou que ela vai intensificar a fiscalização por conta dessa redução da arrecadação. Fica um alerta também para os empresários a respeito da sonegação e tudo mais, porque já que a arrecadação vai diminuir, provavelmente os meios de fiscalização vão ser intensificados, né, João? Tarcísio, nesse ponto em específico, o que a gente tem que destacar é que na parte dos municípios, que você bem citou, não é que a arrecadação irá diminuir, mas o poder de gestão sobre essa arrecadação não ficará mais na mão dos municípios. Quando a gente fala de imposto municipal, a gente está falando basicamente do ISS, certo? O que acontece? O ISS ele vai deixar de existir e vai ser incorporado ao IBS, que é um dos tributos que vão substituir. O ISS e o ICMS se tornarão o IBS, e o PIS e COFINS se tornarão a CBS. Nessa dinâmica, até para evitar aquelas divergências de legislação entre municípios, entre estados da federação, o IBS e o CBS será através de uma legislação única e federal. Só que aí, esse poder de gestão dessa legislação, que até então era dos municípios, passa exclusivamente para a União. Simplifica sim, mas não quer dizer que a carga tributária vai ser menor, porque as alíquotas serão diferentes. Muito bem. Falando em carga tributária, você precisa administrar aí muito bem as suas finanças, e para isso você pode contar com a KJL Serviços Empresariais. A KJL gera resultados reais para quem empreende. A KJL está há 5 anos no mercado e tem ajudado aí dezenas de negócios a aumentar a sua rentabilidade, organizar suas finanças com eficiência e estratégia. A KJL está sob o comando da Karine Oliveira e ela oferece BPO financeiro, consultoria, com foco total em melhorar o seu fluxo de caixa, reduzir os seus custos e apoiar aí as decisões dentro dos seus negócios. Você precisa de mais resultados? Conte, então, com a KJL. Ela está localizada lá na Avenida Mandacaru, 2034, sobre a loja 2, telefone 449-9102-2311. Agora, voltando a falar dos impactos aí financeiros, tributários e econômicos para os empresários, João, dessa reforma tributária, o que você entende que o empresário precisa começar a ficar alerta desde já que nós já começamos o mês de setembro, estamos há pouquíssimo tempo aí do início de 2026, que é onde efetivamente começam essas mudanças? Tarcísio, eu acredito que o primeiro passo é se adequar às novas regras que já começam a valer a partir de janeiro do ano que vem. Em outubro já começam as adequações de sistema para que lá em janeiro, em especial no dia 5 de janeiro, as empresas já estejam adequadas e consigam emitir as notas fiscais. Basicamente, se não houver adequação, as empresas não conseguirão emitir nota. Logo, elas não conseguem mais operar. E aí que eu, até conversando com a Tarsis antes, relatei a ela uma questão. A gente tem o privilégio de andar pelo Brasil falando com vários empresários e a reforma tributária ela é, de fato, uma preocupação de todos. Porém, infelizmente, a grandíssima maioria não tem feito ainda as ações necessárias para se adequar a essas novas alterações. Falando em ação agora, questões um pouco de prática. Você acabou de falar da alteração dos sistemas emissores de nota. A partir agora de outubro já começa alguma mudança. É isso que o empresário precisa se preocupar a partir de agora, dessas questões práticas.
Quais tipos de empresários serão afetados com essa mudança, por exemplo, que você acabou de trazer, da emissão de notas, João? Quanto a setores econômicos, a gente pode dizer que basicamente todos os setores serão afetados. Alguns mais, outros menos no que diz respeito à carga tributária, mas no que diz respeito às obrigações acessórias, que são basicamente as declarações, as informações contábeis, todas as empresas terão que ser adequadas, tá? E aí a própria dinâmica das relações comerciais, ela será alterada com a reforma tributária e é muito importante que os profissionais, os empresários, busquem conhecimento, busquem uma assessoria qualificada para atender essa nova necessidade, essa nova demanda. Mas, João, eu quero agradecer já a sua participação no Empreende Maringá. Por gentileza, deixe os seus contatos, suas redes sociais, para quem precisar e quiser entender mais sobre a reforma tributária. O telefone é o 44 3262 1595. Combinado. Até o nosso próximo episódio sobre reforma tributária ainda, aqui no Empreende Maringá. KJL Serviços Empresariais, Avenida Mandacaru 2034, Sobreloja, Sala 2, telefone WhatsApp 44 99102 2311. E atenção você, dona de casa e consumidor exigente e fã da praticidade da Canção, que está de cara nova. A marca que você já conhece pelas linhas completas de frango congelados, está com cara nova, com um novo visual. A marca deixou tudo ainda muito mais moderno e apetitoso. As novidades não param por aí, tá, gente? Vem uma série de lançamentos que prometem variar cardápios e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado no Paraná Notícias e descubra como a Canção vai transformar qualidade em sabor todos os dias. É bom demais. Falando em Canção, Bruninho, eu vou ali comer um pão de queijo da Canção, que eu tô com uma fome danada, mas eu já volto, não sai daí não. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias e vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cucamar, R$ 118,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 51,00, o trigo, R$ 75,00, o quilo do suíno, R$ 9,10 e a arroba do boi gordo, R$ 311,36. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Agora nós vamos ao momento empresarial com a Isadora. Bom dia, Maringá, bom dia, Paraná. E hoje eu tenho uma convidada especial. Ela é a Caroline, ela é empresária, ela é consultora da Mary Kay, ela é mãe. E agora ela também está nesse momento de ser mãe junto com também ser uma consultora de vendas. E para isso, né, a gente conheceu, eu e a Carol, a gente se conheceu na faculdade, na graduação, a gente fazia biologia e ela deixou a biologia para se tornar consultora. E hoje faz mais de 10 anos que ela atua com isso, com vendas, e hoje ela é uma líder dentro da empresa. E para isso, muito obrigada, Carol, por ter aceitado esse convite. Eu queria que você falasse um pouco para o público como que foi essa sua transição de mudar de uma carreira que você poderia ter para vender Mary Kay. Como foi todo esse processo de transformação? Como foi para você essa mudança? Bom dia, Isa. Bom dia, Maringá, Paraná. Foi um processo muito difícil, na verdade. Eu acreditei, antes mesmo de acreditar em mim, acreditei na oportunidade, acreditei na empresa. E depois eu acreditei em mim. Na verdade, também foi um processo onde eu precisei não duvidar do meu potencial, porque ao meu redor as pessoas também não acreditavam. Onde que uma profissão de vendas poderia dar mais dinheiro do que uma carreira acadêmica? Era esse o questionamento que eu recebia da minha família. Eu já namorava o meu marido na época e foi todo mundo contra essa minha decisão de empreender. Mas eu acreditei. Então, antes de acreditar em mim, acreditei na companhia, acreditei na oportunidade. E comecei a fazer. E começando o negócio e fazendo, eu realmente tive resultado. E tendo resultado, eu ganhei dinheiro. Foi aí que eu passei a acreditar realmente que isso funcionava, acreditar que eu era capaz. E foi aí que eles começaram a acreditar em mim também. Mas não foi um processo fácil, Isa.
E quais você acha que foram os principais mecanismos que te ajudaram a vender? Quais foram as principais dicas que você pode dar até para o pessoal de casa para como começar, como vender mais? Você já tem mais de 10 anos de experiência, então o que para você acha que é muito importante para saber vender? Bom, eu não gostava de maquiagem, então, quando eu comecei o negócio, eu precisava aprender a realmente usar os produtos, para saber ensinar as pessoas a usarem eles também. Mary Kay, não sei se quem está aí assistindo sabe, mas é cosmético, maquiagem, cuidados com a pele. Então, eu precisava aprender realmente a usar tudo isso. E foi aprendendo a usar em mim que eu conseguia ensinar as pessoas a usarem também. Então, essa é uma informação e uma dica valiosa que eu levo sempre na minha vida e serve para qualquer negócio. Aquilo que a gente vende, a gente precisa acreditar e usar, e ser realmente a nossa primeira cliente. Então, eu não era a minha primeira cliente, mas eu passei a ser. E uma questão muito importante é que você realmente teve esse aprendizado e agora você vende super bem, só que você está com um novo desafio, né? Claro que você já foi mãe, mas você está sendo mãe pela segunda vez. Como que é para você, uma mulher, conseguir conciliar isso? Então, por exemplo, hoje você está aqui e seu filhote está ali com a gente. Como que é para você isso? Eu acho que eu ainda não sou mãe, mas eu acredito que eu vou ser muito, muito feliz nesse processo. Me fala um pouco como que é isso, como que é trazer o seu filho aqui para estar gravando com a gente, como que é esse processo? Sim, meu filho Matheus tem 20 dias, está ali do lado, deu uma resmungadinha ali. Antes da gente entrar aqui para falar com vocês, eu amamentei. Então, eu falo que esse processo, quem já é mãe sabe como é um pós-parto, sabe quais são os desafios, quem ainda não é, vai descobrir um dia. Então, eu falo que o meu primeiro filho, Arthur, foi meu aprendizado de ser mãe enquanto empreendedora. Então, eu não deixei de trabalhar no meu processo do pós-parto, no puerpério, mas não por uma obrigação, mas por mentalidade, assim, por realmente aquilo me fazer bem, aquilo realmente ser bom para mim. Então, hoje eu estou maquiada aqui e com um bebê de 20 dias, sim, é normal que a gente não queira nem se arrumar, a gente não queira nem ver ninguém, mas eu realmente trago o meu negócio e essa realidade para todos os meus dias. Então, quando eu passo uma maquiagem, eu me sinto mais bonita, eu tenho mais vontade de fazer as coisas, eu tenho vontade mesmo até de brincar com meu filho, nem que seja isso, ou melhor, né? Isso precisa acontecer, porque o Matheus tem 20 dias, o Arthur vai fazer 3 anos semana que vem. Então, ele também ainda é uma criança muito pequena e ele precisa de mim. E eu falo muito e eu defendo muito que o meu negócio me salvou no meu primeiro puerpério e tem me salvado agora de novo, Isa. Então, é claro, né, quem é mãe já sabe como é. Não quero dizer de forma nenhuma que sou uma exceção de que, nossa, né, tá tudo bem. Tem dias bons e tem aqueles dias que não são tão bons. Mas é exatamente isso. Quando eu me vejo no espelho e eu consigo enxergar a Caroline por trás da mãe, isso realmente fica mais fácil. Eu acredito que esse momento de ter filhos, ele ajuda muito a se tornar até uma empresária melhor, uma pessoa que vende mais, porque a gente consegue entender mais sobre a gente, entender mais sobre o outro ser humano. Então, eu acredito que isso seja muito importante. E você, Carol, é um exemplo disso. Você é uma pessoa que é batalhadora, e passa por desafios também, mas é uma pessoa que realmente a gente vê isso. E assim, vocês que estão aí escutando a gente, você que é mulher, você também pode empreender, você também pode vender, você também pode isso com seus filhos, isso é muito legal. E aí, para a gente finalizar, Carol, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal qual que foi o seu maior desafio em todo esse processo e como para quem está começando e também quem está na maternidade, como que transforma isso de uma forma mais fácil também? O maior desafio, eu digo que realmente é esse de acreditar em si, e realmente fazer o que tem que ser feito, mesmo com a condição que a gente tenha. Então, às vezes, a gente quer esperar ter a condição perfeita, ter o momento perfeito, estar da melhor forma, mas é no caminho que as coisas acontecem, é no caminho que a gente aprende, é no caminho que a gente vai lapidando o que precisa ser
melhorado, o que precisa ser aprendido. Então, eu falo muito isso, às vezes, para mim mesma, que eu quero também, né, estar bonita, estar maquiada, ou esperar os meus filhos dormirem para fazer um vídeo, mas, na verdade, a gente precisa aproveitar o nosso momento, porque é naquele momento que a gente vai saber o que precisa ser realmente transformado. Então, o que eu digo é, se você tem uma oportunidade batendo na sua porta de uma renda a mais, ou até mesmo de você se ver mais bonita, não espere amanhã, faça agora na condição que você tem, porque realmente essa é a condição em que você vai ver como e o que precisa ser feito para transformar isso. E você vai aprendendo no caminho. Não é fácil, mas nada é fácil. Eu sempre digo muito isso, Isa. A gente precisa escolher o nosso difícil. Tudo vai ser difícil, mas a gente precisa escolher qual vai ser o nosso. Que palavras motivadoras, que gostoso ouvir isso. E para quem quer saber mais um pouco sobre maquiagem, sobre beleza, passa o Instagram, o WhatsApp, como que eles entram em contato com você? Meu Instagram é @carolinemen, M-E-N, e meu WhatsApp é 44999252118. No meu Instagram, eu posto muito, realmente como é a minha rotina com 2 filhos. Posto pouco deles, porque eu sempre brinco, Isa, o Instagram é meu, então vocês vão me ver lá. Eu não exponho tanto os meus filhos assim, por uma decisão pessoal. Sempre vocês vão ver eles de costa, mas eu sempre mostrando ali como é a minha rotina com eles. E como que eu faço dessa rotina ela ser uma vantagem para realmente eu construir esse negócio que não parou, não vai parar e daqui para frente a previsão é só crescer. Então, no meu Instagram eu mostro muito isso, dicas de maquiagem, cuidados com a pele, como que eu lido com essa questão da maternidade e do empreendedorismo também. É sobre isso, pessoal. Eu acho que maternidade, resiliência, ajuda muito a gente a empreender. Não é um processo fácil, é um processo difícil, mas unidos e com fé e com muita perseverança a gente consegue. E é isso, um grande abraço para vocês e que tenham um excelente dia. Atenção você de Paysandu, a Prefeitura, junto com a Fundação de Saúde, está lançando a campanha, já há vários dias na campanha contra a dengue. Mutirões, visitas, são várias ações para combater esse mosquito que tem tirado o sono de todos nós, não é verdade? E atenção, tem bairros que estão pior, sabe? Então, precisa que as pessoas intensifiquem, os agentes vão intensificar os trabalhos, mas precisa da sua ajuda, tá bom? Você aí, dá uma olhada no seu quintal, na caixa d'água, tá bom? Na planta, no lixo, tá bom? A dengue é uma doença que tem matado todos os dias, depende da gente. Então, fique de olho, denuncie o quintal do vizinho, porque a responsabilidade é sua. O mosquito voa e pica a gente. Ó, tchau, até amanhã, se Deus quiser.